Então, nós estamos falando sobre adoração e eu quero começar a considerar com vocês alguns textos. Queria que você anotasse. Se você não puder anotar, depois assiste de novo, vai ficar gravado, dando sequência. Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, o verso de número 16. Êxodo capítulo 40, o verso número 16. Eu vou fazer essa leitura com os irmãos. Diz o seguinte, Êxodo 40, 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, meteu nele as duas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a coberta por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pôs a arca, e meteu varais na arca, e pôs no propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte à mesa e ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto, a porta do tabernáculo, a tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto, ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, encheu de água para se lavar, e nela Moisés, Arão, seus filhos, lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, irmãos, deixa eu fazer uma oração. Senhor, nesse ambiente profético, nesse lugar, Senhor, de revelação, nesse lugar onde a tua igreja está reunida, nós pedimos, Espírito Santo, ministra o nosso coração com as verdades que estão no teu. Deus, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, Deus, e que aquilo que vai ser liberado aqui, Deus, alcance, Senhor, esses ministérios aqui representados no Brasil e fora do Brasil, e que nós possamos voltar à essência da adoração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, mesmo parecendo exaustivo, ele nos traz um princípio. O povo de Deus, o povo de Deus, ou melhor, a humanidade, criada em Gênesis, foi criado Adão e Eva. Adão e Eva foram, os dois, ambos, foram criados perfeitos, num ambiente perfeito. Eles foram criados e colocados, como se diz uma palavra boa em espanhol, sembrados. Eles foram semeados no jardim, colocados ali naquele local. O ambiente era perfeito. O homem foi criado perfeito. Mas com o passar do tempo, o homem foi acostumando com a presença e se afastando de Deus. Como é perigoso
você em sua integridade que você vive hoje, gradativamente se afastar de Deus. O ambiente pode ser perfeito, o seu coração pode estar perfeito hoje, mas o seu afastamento processual e gradativo podem abrir brechas dentro da sua casa, como Adão fez. Podem abrir brechas no seu ministério, como Adão fez. E a serpente encontrou espaço dentro da casa de Adão. A serpente encontrou um espaço no relacionamento de Adão e Eva. Isso é muito perigoso. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos nos aproximar de Deus a cada instante, a cada dia. Isso não é novo para ninguém. Esse comentário é só um prelúdio daquilo que eu quero compartilhar com você. Você sabe bem a história, Deus continua vindo na viração do dia, mas agora a serpente tem liberdade para passear porque eles estavam gradativamente se afastando de Deus. E o pecado entra, a queda entra, a maldição entra, o sofrimento entra, e tudo por consequência de uma ruptura no relacionamento com Deus. Se isso aconteceu com Adão e Eva, você acha que não vai acontecer com você? Eu te faço uma pergunta: o que você tem de melhor do que Adão e Eva tinham dentro do jardim? Deixa essa pergunta no ar. Agora, a consequência disso você bem sabe. O pecado entra, as maldições entram, a enfermidade entra e o mundo vira o que vira hoje. Se não pudesse ficar ainda pior, a sequência dos fatos, a descendência de Adão e Eva, dois irmãos, entre um conflito, ou melhor, o mais velho, né, por ciúme, mata o próprio irmão. Nós temos aí um assassinato na casa de um crente, na casa de um homem de Deus. Tudo por um afastamento. Então, irmãos, olha que absurdo. Simplesmente por um afastamento da presença, o diabo entra. O diabo entra, eles desobedecem a Deus. Eles desobedecem a Deus, entram em maldição. Não há uma humilhação profunda, um quebrantamento profundo, há um remorso grande e a consequência é um assassinato familiar. Ok. A sequência dos fatos você conhece, o homem vai se corrompendo até o ponto, nós percebemos ali em Gênesis 6, Deus dá um basta e vem o dilúvio. Deus começa de novo através da vida de Noé e sua descendência, mas parece, pastores, que poucos capítulos, é claro, eu estou, né, brincando aqui um pouco, pouco tempo depois, poucos capítulos depois, a gente sabe que séculos se passaram ali. Mas em Gênesis 3 a queda. Em Gênesis 6 Deus tem que destruir a humanidade. E Deus começa de novo com Noé, mas em Gênesis 11 eles já estão querendo chegar no céu sem Deus. É impressionante o quão corrupto é o coração do homem. E eu vou chegar onde eu quero chegar. Você percebe que Gênesis termina com o povo no Egito, né? Gênesis termina com o povo escravo. Tudo ficou bom demais no Egito. E agora? Agora Deus tem que tirar o povo do Egito.
povo havia se tornado escravo no Egito, com um grave problema. O povo cresceu, se multiplicou, só que está aculturado. O povo estava aculturado com o mundo. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser arrebatados. Urgentemente precisamos ser arrebatados. Porque parte da igreja está se aculturando com o mundo. As pessoas estão aculturadas com as coisas desse mundo. Algo precisa acontecer. Deus precisa nos libertar desse cativeiro. Agora não será Moisés, será o próprio Senhor. E não será no tabernáculo terreno a adoração, será no tabernáculo celestial a nossa adoração. Queria que você entendesse isso. Agora, no processo primário, inicial, Deus tira o povo do Egito. E o grande desafio não foi arrancar o povo do Egito. O grande desafio para Deus era arrancar o Egito de dentro do povo. Tem muita gente, irmãos, que estava no Egito e já saiu do Egito. Tem gente dentro da sua igreja que estava no Egito e já veio para a igreja. Só que o desafio meu e seu, como Moisés, como sacerdotes, como profetas, eu quero te dizer, não se contente em tirar o povo do Egito. O desafio de Deus é tirar o Egito de dentro do povo, porque hoje tem uma igreja indo para o inferno. Existem pessoas debaixo do nosso discipulado, debaixo da nossa cobertura, que você sabe, se o arrebatamento for hoje, eles não sobem. Você sabe que tem gente do seu lado, na sua igreja, quem sabe mais próximo do que você imagina, que se a pessoa morrer hoje, ela não será salva. O que aconteceu nos dias de Moisés, nós precisamos trazer para os nossos dias com luz para entender que para Deus não basta fazer parte de uma instituição, de uma organização. E sabe qual foi a estratégia de Deus? Ensinar o povo a adorar e fazer com que o povo adorasse continuamente. O fogo precisa arder continuamente sobre o altar. O fogo é elemento purificador. Não existe adoração sem altar. E não existe altar sem fogo. Sabe por quê? Porque é sobre o altar que é posto a oferta e é no altar que o fogo prova a oferta. E é no altar que se separa a impureza da pureza. É no altar que se aprova e se reprova. E é por isso, irmãos, que nós devemos zelar pelo altar da nossa igreja. É por isso que nós devemos zelar para que nós não tenhamos cantores, mas tenhamos adoradores sobre o altar. É por isso que nós precisamos zelar, porque nós não podemos ter palestrantes, nós precisamos ter sacerdotes, profetas, evangelistas, pessoas que têm uma vida com Deus e que estão ali derramando de Deus. O altar não é para os seus amigos, o altar é para os amigos de Deus. O altar, o microfone, não é para os seus amigos. O altar e o microfone é para os amigos de Deus. Pastor, e o que tem a ver todo esse prelúdio tão extenso? O povo agora está no deserto.
não é mais um jardim. O ambiente não é propício. É isso que Deus quer nos ensinar. Que agora, o ambiente não é propício. O ambiente não é perfeito, mas o Senhor quer corações perfeitos, aperfeiçoados, moldados, trabalhados no altar. E um dia em breve, nós vamos voltar. E agora não será um jardim, será uma cidade. Não será apenas um jardim, mas será uma cidade celestial. O tabernáculo, tudo será algo muito mais amplo e maior. Eu quero me ater aqui porque minha mente vai a mil quando eu começo a pensar na Nova Jerusalém. Preciso me ater. Nós vamos voltar para o jardim. Nós vamos voltar a estar com Ele todos os dias. Mas a grande questão e o grande desafio é que enquanto eu e você estamos no deserto, nós precisamos erguer um tabernáculo. Nós precisamos adorar, mesmo em um ambiente deserto, seco, árido, nós precisamos adorar. O ambiente não é perfeito, mas a adoração, o louvor, será como dos pequeninos, um perfeito louvor. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, intimidade com o Senhor. Nós vamos fechar as brechas, nós vamos nos aproximar do Senhor e fluirá dos seus lábios um perfeito louvor a Deus. O ápice de Êxodo não foi o povo sair do Egito. O ápice de Êxodo é terminar com o tabernáculo e com a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Eu não sei se você já se perguntou por que que Êxodo termina com a construção do tabernáculo. Porque esse era o alvo de Deus. O alvo de Deus não eram as pragas. O alvo de Deus não era humilhar Faraó. Faraó já está condenado, humilhado. O alvo de Deus, é por isso que termina Êxodo com a obediência de Moisés. O texto que nós lemos disse 7 vezes: Moisés fez tudo o quanto Deus lhe ordenara. 7 vezes. Moisés fez tudo o quanto o Senhor lhe ordenara. E o texto que lemos termina dizendo o seguinte: assim Moisés acabou a obra. Número 7 fala de perfeição. A obediência, ela é imediata. A obediência, ela é total. A obediência, ela é literal. Moisés não interpretou o que Deus mandou ele fazer. Moisés não fez parte do que Deus mandou ele fazer. Moisés não foi letárgico, atrasado, demorado. Ele fez, número 7, tudo o quanto o Senhor lhe ordenara. E aí eu queria que você voltasse no texto comigo. Eu queria que você voltasse no texto comigo. Êxodo 40, 34. Êxodo 40, 34. A sequência do texto diz o seguinte, preste atenção. Êxodo 40, 34. Olhe e observe comigo, por favor, isso. Eu acho que você encontrou aí, né? Êxodo 40, 34. Olha o que o texto diz. Então, gente, gramática tem que falar algo.
viu? Ler a Bíblia correndo não é uma boa, é um problema. Não leia a Bíblia correndo, por favor. Esse então é uma conjunção. O que que a conjunção diz? A conjunção, ela diz que os parágrafos, eles estão conectados. Em sua grande maioria, uma conjunção, ela é o elo entre o que aconteceu e o que vai acontecer. Essa conjunção aqui, pastores, é extremamente importante, por quê? Porque ela está vindo da sequência de uma obediência perfeita. O padrão não era do Egito, o padrão não era mundano, o padrão era de Deus. Moisés fez tudo o quanto o Senhor lhe ordenara. Esse então Esse então explica que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, porque Moisés, presta atenção, só teve nuvem para cobrir a tenda porque Moisés obedeceu. Porque Moisés obedeceu. Em outras palavras, sem obediência não tem glória. Sem fazer o que Deus mandou, não tem presença de Deus, não tem Shekinah. Esse então é extremamente importante para dizer que não adianta você continuar fazendo do seu jeito que a presença não vai vir. Eu não posso pôr em xeque o que você sentiu ou o que as pessoas estão sentindo nos seus cultos e nas suas reuniões. Mas eu posso te fazer pensar se essas pessoas estão sendo batizadas na alma ou se elas estão sendo batizadas pelo Espírito. Hoje, a pessoa que mais tem seguidores no Instagram no mundo é um brasileiro. E eu não vou falar o nome dele, mas é um pregador que fala o que todo mundo quer ouvir. A maior autoridade, ó, entre aspas, por favor, a maior autoridade hoje no Brasil, nas redes sociais, no Instagram, é um pastor que fala o que as pessoas querem ouvir. E eu te pergunto, que tipo de batismo as pessoas estão experimentando na sua igreja? Nós não temos que ser grosseiros com as pessoas. Nós não temos que ser, sabe, ásperos com as pessoas. Mas a verdade precisa ser dita em amor. Deus precisa salvar uma igreja que está dentro da igreja. E a resposta é adoração. A resposta é adoração. A nuvem cobriu, leio eu novamente o verso 34, a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. A glória não é em 15 segundos. A glória precisa permanecer. Eu não consigo entender alguns cultos que a gente sente algo tão poderoso, mas com 15 segundos está todo mundo de pé. E a gente diz que o culto foi uma bênção. Aqui diz que Moisés não podia entrar e que a glória permanecia. Eu quero te deixar mais uma pergunta. A glória tem permanecido na sua congregação? A glória tem permanecido na tenda? A glória tem permanecido no seu arraial? Ou é uma vez por ano? Ou a cada 10 anos? Não, a glória precisa permanecer.
O verso número 36, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante e todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Não se trata de uma experiência, se trata de levar a igreja a uma consciência de adoração, que vai fazer com que o fogo de Deus guie a congregação. Essa glória precisa permanecer e não apenas passar. Essa glória precisa transformar. E as pessoas precisam passar a temer, não ao pastor, mas ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A igreja precisa ser guiada pela nuvem. A igreja precisa ser guiada e seguir a nuvem. Tem muito pastor andando na frente da nuvem. Cuidado. Nós precisamos ser guiados pela nuvem da presença de Deus. Isso fala de adoração. Entretanto, irmãos, o que mais me chama atenção é que o ápice da libertação do Êxodo não se dá quando o povo sai do Egito. A história do Êxodo não acaba com a saída do Egito, mas acaba com o levantar do tabernáculo. E logo em seguida, então, você tem o livro de Levítico. Foi assim canonizado. Sabe por quê? Porque o livro de Levítico é o manual da adoração. Você tem no Êxodo a libertação e como ápice o começo de um novo ciclo. A igreja que não sabe adorar, ela ainda é escrava do Egito. O crente que ainda não tem uma vida de adoração, ele é escravo do Egito. Ele pode não morar no Egito, mas o Egito está dentro dele. E eu tenho séria dificuldade com pessoas que estão dentro da igreja e não são adoradores. Sabe por quê, pastores? Sabe por quê, pastor Paulo Filho? Porque essas pessoas vivem na vida comum, pastor Paulo. Tudo para eles é normal. Eu tenho que dar estudo para dizer que álcool não é bom. Eu tenho que dar estudo para eles que tatuagem não é legal. Eu tenho que dar estudo para eles para dizer que tabaco não é legal. Eu tenho que ficar, sabe, como mestre, criando, pastor João Batista, uma cartilha de coisas, porque essas pessoas, elas não ouvem o Espírito Santo de Deus. E aí eu entro em um lugar perigoso, onde eu tenho que convencer as pessoas daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas o problema, irmãos, é porque a gente não está ensinando eles a adorar. Porque quando você adora, você se torna semelhante. Quando você adora, você se torna semelhante com aquilo que você adora. E hoje nós temos uma igreja, irmãos, temos curso na internet para tudo. O que mais se vende hoje é curso para crente na internet.
E aí o pastor, às vezes, na sua simplicidade, está lá, movido pelo Espírito, mas a igreja quer ser convencida na alma. Nós temos seminário para tudo hoje. Mas sabe, irmãos, é tempo de voltarmos à essência da adoração. É tempo de voltarmos à essência da adoração e ouvirmos a voz de Deus e ensinarmos a igreja a ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Hoje a gente tem que ficar encontrando o texto para que os irmãos não venham, sabe, se entorpecer com álcool, com outras coisas. Daí a gente fica às vezes até fragilizado nessas debates, né? Porque eles vão na internet e assistem A, B, C e não sei, mas olha, Pastor Ronaldo, não vai adiantar. Se não tiver fogo no altar para purificar esse coraçãozinho dessas pessoas, não vai adiantar. Teologia não vai adiantar. Eu temo, irmãos, os nossos púlpitos estão sobrando teologia e está faltando fogo. É verdade, pastor. Está faltando presença de Deus. Está sobrando informação e está faltando conhecimento da pessoa de Deus. Então, irmãos, eu vou continuar na próxima semana nessa temática. Tem paciência comigo. Eu quero continuar nesse assunto com vocês semana que vem. Eu ia dar uma mexida aqui, mas na próxima semana eu quero continuar. Mais uma semana pelo menos aqui. Quero bater nessa tecla aí. E fazer você pensar. A sua igreja, os seus discípulos saíram do Egito. Parabéns. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro estágio. Como libertador, você fez 50% do que Deus te mandou fazer. Mas agora falta outros 50% para ir para Canaã celestial. Tem que tirar o mundo de dentro dos seus membros. Existe uma Canaã celestial. E a única coisa que pode limpar eles é uma verdadeira adoração. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que isso possa queimar no seu coração essa semana. Se for preciso, faça um relógio de oração na sua igreja. Se for preciso, faça aí, sabe, uma maratona de adoração. Se for preciso, faz uma vigília. Mas primeiro, seja um modelo para esse povo. Não crie mais um evento. Seja um modelo para eles. Se você vai fazer um relógio de oração, deixa eles te ver lá de joelho chorando. Pastor, o senhor está falando? Não, não estou falando para você manipular, não. Estou falando para você ser o primeiro adorador. Tem coisa aí dentro que precisa ser queimada. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Nós vamos concluir aqui de maneira objetiva. Os irmãos têm a palavra para fazer um comentário, uma pergunta. Fica à vontade. Vamos lá? Ninguém quer falar nada, não? Acho que o pessoal tá todo mundo discernindo a palavra, viu, pastor Jonas? Pastor Wellington, Pastor Wellington. Tá aí. Amém.
Tá Glória a Deus. digerindo, né? Digerindo, amém. Acho que a pastora Liliane abriu também o áudio aqui. Pastora Liliane, você quer falar, comentar alguma coisa? Eu vi que você abriu. Pastor, eu estou aqui com a Lili, minha esposa. Eu estou usando o celular dela para assistir. Amém, pastor Luiz. Pastor, é muito precisa a palavra. E eu concordo plenamente. Assim, nós que já passamos naquele lugar de fogo, de incêndio no espírito, a gente sabe muito bem que quem convenceu a gente lá atrás foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que libertou a gente de um monte de imundícias que nós tínhamos, eu tinha, e o Espírito Santo veio trabalhando. Teve um trabalho de discipulado, pastoral teve, mas assim, o grande encargo de libertação foi a voz do Espírito convencendo. E às vezes nós nos enfadamos como pastor tentando convencer os irmãos ou os novos convertidos a ter uma vida santa diante de Deus. E isso é penoso para a nossa alma. E eu descobri algo ao longo dos anos que a coisa mais penosa para minha alma é tentar discipular uma pessoa que o Espírito Santo ainda não converteu. E Jesus, é isso. Meu Deus, hein? Então, eu concordo plenamente e isso nos coloca aí numa mudança de estratégia mesmo. Nós temos que começar a colocar a cara no pó como pastores e clamar para que o fogo desça e que eles tenham as experiências deles com o Senhor, com o Espírito Santo. E na hora que eles passar nesse batismo de fogo, é eles que vão vir perguntar, eles que vão vir, ei, me ensina aqui, me ajuda aqui, porque eu não quero mais isso, eu entendo que isso não é mais bom, eu nem sei porquê, mas não é. E eles vão entrar nesse caminho de libertação e santificação, movidos pelo sopro do Espírito. Então já não é mais a força do meu braço, é o nosso braço pastoral forçando, empurrando um grupo, mas é a gente liderando, orientando e apontando o caminho como pastores. Isso vai diminuir o nosso fardo, né? Vai ficar leve e ao mesmo tempo vai ser frutífero para todo o rebanho. E esse lugar realmente no meio do fogo, é clamando com a cara no pó, invocando até que o Senhor derrame fogo dos céus sobre o povo, sobre a igreja. Eu concordo plenamente com essa palavra. Amém, pastor Luiz. Obrigado pelas considerações aí, né? Muito pontual. Amém. Mais alguém quer comentar? Nós já vamos fechar a nossa live aqui. Amém, irmãos. Jefferson, pode falar. Eu queria ouvir de novo a frase que o pastor Luiz falou, que eu acho que como que é não discipular aquele que o Espírito Santo não converteu, é isso, pastor? Porque é muito forte isso aí. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é não tentar discipular uma pessoa que o Espírito Santo ainda não convenceu. É, é papel dele, né, pastor Luiz? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Senhor, eu quero te louvar por esse tempo aqui de comunhão, essa mesa, Deus, onde temos homens e mulheres de Deus. Deus, eu quero declarar que essa graça, unção, que a tua nuvem repouse sobre nós. Deus, que haja um mover do teu Espírito Santo em nossas congregações. Deus, para que possamos ser eficazes, eficientes na obra que o Amém. Senhor confiou a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Amém, Amém. pastor. Semana abençoada. Amém, pastor. Deus abençoe. Ficou na Amém. paz, Deus querido. Deus abençoe a abençoe. todos aí. Amém. Shalom, shalom.